Olá, pessoal, tudo bom? O nosso vídeo de hoje é uma resenha sobre o livro Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon. E a gente vai tentar, além da resenha, fazer um pouquinho alguma ligação relacionada à justiça restaurativa. Bom, para quem não sabe, o Frantz Fanon, ele foi um psicanalista negro que nasceu na Martinica, que foi durante muitos anos uma colônia francesa na África. Então essa questão da colonização europeia dos povos africanos está muito presente na obra dele. Além desse livro que a gente vai falar hoje, que é Os Condenados da Terra, o Fanon tem também o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que é muito interessante e também já fica de recomendação de leitura. O Fanon, ao lado do Césaire e do Memmi, que são outros dois autores também africanos, são considerados os primeiros pensadores da questão da colonização africana. Então, também vale muito a pena dar uma olhada na obra desses outros autores. E, bom, esse livro que a gente vai falar um pouquinho hoje, o Fanon ele fala muito sobre a questão da colonização e como a colonização, de alguma forma, moldou e criou toda a forma como o povo africano se vê e é hoje em dia, né? Então, é um livro muito interessante para a gente pensar como esses anos todos, né, primeiros anos de escravidão e depois os anos de colonização, foram essenciais no processo até mesmo identitário dos povos africanos e também de outros povos colonizados, né? A gente, como brasileiros, também tivemos um problema da colonização muito forte aqui. O Fanon, ele fala, então, primeiro da questão da construção da violência no inconsciente coletivo do povo colonizado. Como ele era psicanalista, né, ele trata, então, sobre como aquela violência diária sofrida por muitos anos, né, pelos colonizados, faz com que essa violência, esse comportamento violento, acabe ficando no inconsciente, tanto individual como coletivo, dos povos que são colonizados. E é interessante notar, desde o início ele diz, né, que o mundo colonizado, ele é um mundo compartimentado, ele é um mundo dividido entre o que é do colonizador e o que é do colonizado. Então essa dicotomia, né, essa diferenciação existe desde sempre. E o maior exemplo disso é o apartheid, que na África do Sul valeu durante muitos anos, até pouquíssimo tempo atrás, né. Um outro ponto que o Fanon aborda na obra dele, que é muito interessante a gente notar, é a questão da linguagem que os colonizadores tratavam os colonizados, né, o povo colono. Era uma linguagem basicamente animalesca, né, e dizendo como se os colonizados, como se aquele povo que já estava lá antes dos europeus chegarem, fossem verdadeiros animais, né, destituídos de qualquer razão ou qualquer cultura própria. Então, isso também vai forjando e vai formando a personalidade. Um outro ponto que é muito abordado pelo Fanon nessa obra dele é a questão de toda a violência que o colonialismo acaba gerando pro povo que sofre, né, o processo de colonização. Nesse sentido, o Fanon ele tem uma parte do livro que ele fala sobre a luta de libertação, né, de como os povos vão aprendendo a lutar e a sair desse processo de colonização. E num dos momentos que ele fala sobre isso, ele conta que num panfleto que estava sendo feito para falar para os colonos sobre como era importante essa libertação, né, do povo colonizado, tem um trecho do panfleto que era utilizado por eles que dizia assim: o colonialismo só larga a presa ao sentir a faca na goela. Então é uma frase bem forte, né, dizendo que o colonialismo ele só vai deixar a presa, né, deixar ali os colonizados na hora que a faca estiver na goela, né. Então é uma imagem muito violenta e o Fanon ele diz que apesar disso parecer extremamente violento, ninguém colonizado, nenhum dos povos das pessoas ali que estavam sendo colonizadas pelos europeus achavam essa frase violenta, justamente porque eles sofreram tanta violência que uma frase como essa não parece nada mais do que uma resposta à altura de tudo que foi sofrido pelos povos colonizados, né? E essa questão da agressividade, ela é essencial na formação, então, identitária dos povos colonizados. E o Fanon explica, ele enquanto psicanalista, né, que essa agressividade diária e presente sempre na vida dos colonizados faz com que fique presa no próprio músculo deles e que essa seja praticamente uma forma de constituir
destruir a identidade das pessoas, né? Porque elas vivem diariamente e de várias formas a violência e a agressão. E ele coloca uma questão muito interessante, que é como que os povos, então, colonizados tentavam lidar com essa violência, com esse processo de colonização. E ele traz 2 exemplos, né, de formas de tentar abordar isso. O primeiro exemplo que ele traz é a questão dos mitos. Ele diz que o povo colonizado, para tentar de alguma forma lidar com essa violência que era sofrida, o povo então criou mitos que eram tão aterrorizantes que chegavam a ser mais amedrontadores que o próprio colonizador. Então, os próprios mitos africanos que tem na tradição africana foram criados também nessa época da colonização para tentar minimizar o sofrimento que eles tinham com os colonizadores, né? Porque daí eles criavam um mito tão horrível que aquela violência diária acabava não sendo tão ruim assim. Uma outra forma também que eles criaram de tentar lidar com essa situação foi através da cultura também, através da dança, de momentos de dança, assim, que eles faziam, né, grupais. Era um momento que eles conseguiam extravasar a energia e extravasar aquela agressividade que ia ficando incutida, que ia ficando calcada dentro de cada uma das pessoas que são colonizadas. Então o Fanon explica que é claro que em algum momento toda aquela violência sofrida ela precisa ser externalizada, seja através da criação de mitos, para que seja criada uma coisa pior ainda do que é o processo que eles estão sofrendo, seja através de uma dança, de uma representação cultural para extravasar aquela energia. Não só isso é suficiente para lidar com todo esse processo de violência e que muitas vezes os colonizados acabavam sim sendo agressivos, não só com o colonizador, mas com os seus próprios irmãos, né, as pessoas da sua própria comunidade, porque essa violência ela tá dentro deles, então é algo que de vez em quando era externalizado, né? E um ponto que o Fanon fala que é muito interessante, eu acho que tem tudo a ver com a discussão sobre direito penal, né, que a gente tem aqui no canal, é a questão dessa ideia, né, que vem desde muito tempo sendo criada sobre os negros terem uma personalidade criminosa. Então, o Fanon ele diz que é claro que em algum momento as pessoas ali colonizadas iam demonstrar uma ação violenta porque elas sofrem aquilo diariamente. E aí o que os europeus brancos falavam disso, né? Olhavam alguma atitude teoricamente violenta do colonizado e diziam: olha aí, já está lá o negro sendo criminoso mais uma vez. Então, esse estereótipo ele já era criado e fomentado desde a época da colonização, né? Então é uma coisa que hoje a gente vê que até hoje existe e talvez seja uma pista, né, de quando que ela começou a ter essa conotação. Bom, o que essa obra, né, pode ter a ver? O que a gente pode fazer de link junto com a justiça restaurativa? Embora não tenha nada falando sobre justiça restaurativa nesse livro, é um pouco o que eu estou estudando na minha pesquisa, né? Que é para tentar pensar como esses processos, tanto de colonização como de escravidão, forjaram a nossa cultura e forjaram a nossa forma de conviver em sociedade que a gente tem hoje. Então, são análises importantes para a gente pensar como que a gente chegou até aqui no momento que a gente está de cultura, né? Mas principalmente também a questão do sistema penal. Então, é interessante que a gente veja, né, que o Brasil, ele é um país que sofre muito com a questão do racismo estrutural, né? O racismo, ele tá dentro das nossas instituições, está dentro de muitas, até questões culturais do nosso povo. Então, tratar sobre essas questões de colonização, de escravidão, principalmente em relação ao povo negro, é muito importante para a gente combater esse racismo estrutural e repensar práticas que são reconhecidamente racistas, mas que existem até hoje no nosso sistema de justiça. Então eu trouxe um dado aqui para a gente falar um pouquinho sobre a questão da seletividade penal, que é uma questão que toca muito o racismo, né? Como a gente sabe, o sistema penal, ele não é igual para todo mundo. Tem alguns crimes, algumas condutas que são mais perseguidas do que outras, e além disso existem algumas partes da população que são mais perseguidas também e mais encarceradas do que outras. E notadamente, né, no Brasil a gente tem um número muito maior de pessoas negras e de pessoas pobres encarceradas do que pessoas brancas ou com uma qualidade de vida melhor. Eu trouxe um dado aqui pra gente ver isso em relação ao Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, hoje, 35% das pessoas que estão privadas da sua liberdade são negras. Só que aqui no estado do Rio Grande do Sul, o percentual em relação à população geral de pessoas negras é apenas 16%. Então, a cifra, né, de pessoas encarceradas negras, ela é muito superior se comparada ao que seria
seria a cifra normal da população aqui do Rio Grande do Sul. Então esse é só um dado para a gente ver como a questão do racismo e da seletividade penal são muito importantes hoje em dia no debate sobre encarceramento. E a gente pode pensar que Fanon já dizia essa questão dos estereótipos do negro enquanto criminoso desde 1961. Então não é algo novo, né? É algo que já havia sido constatado há muito tempo. E é muito importante que a gente tenha noção dessa necessidade de reflexão e sobre essa questão da seletividade penal e do racismo dentro do sistema penal. E a justiça restaurativa, se ela é pensada de uma forma crítica, como é a nossa proposta aqui no canal, ela vai acabar discutindo questões, por exemplo, como o racismo estrutural e formas da gente pensar um sistema de justiça que, ao invés de fazer como o sistema de hoje, que além de reforçar esse estereótipo, além de criar ainda mais uma seletividade penal, acaba não resolvendo o problema da criminalidade, né? Então a justiça restaurativa é uma possibilidade da gente pensar fora dessa lógica e tentar justamente não criar mais um mecanismo de seletividade penal, mais um mecanismo para ser uma estrutura racista na nossa sociedade. Então seria mais ou menos isso que a gente tem hoje para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia aqui é trazer alguns pontos essenciais da obra, né? Não é falar pormenores dela, mas se vocês tiverem também sugestões de outras obras e outros livros, fiquem à vontade para nos falar. Inclusive, na semana que vem, no dia 8, que é uma quinta-feira, a gente vai ter uma live que vai falar sobre justiça restaurativa e racismo, então já fica o convite para vocês participarem. Esperamos vocês lá. Tchau, tchau!